Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre hemorroidas, vamos ter toda esta visão biológica sobre essa condição que é bastante comum. Só antes, deixa eu me abrir com vocês, que barbaridade! O calorão que está hoje em Curitiba. Curitiba sempre tem uma temperatura bem tranquila, mas hoje está um baita calorão. Eu gravo toda a aula suando, assim, ainda falando na aula. Bate, essa camiseta tá grudando de tão calor. E não é que o microfone não estava ligado. Eu vou até conferir de novo, cara. Bah, não custa nada. Não, tá bem ligadinho agora. Aí o áudio saiu da câmera e a câmera tá longe, ficou horrível. Falei, os alunos não vão entender, vou gravar de novo, não tem problema. A felicidade é essa, porque gravar aula, dar aula, falar sobre biologia é a melhor coisa que tem, vai dizer que não. Estudar biologia é legal. Bom, se você está aqui, ou você é curioso, ou você é estudante, ou você talvez esteja com hemorroidas e quer saber o que é isso, né? Primeiro, vamos se ligar aqui. Hemorroidas é um nome popular que a gente dá quando as veias hemorroidais, que todo mundo tem, estão inchadas, estão inflamadas, certo? E naquela região começa a ter um desconforto, uma coceira, uma ardência e talvez até uma dor. A gente até fala que é como se fossem varizes na região anal, certo? Sabe essas varizes que tem na perna? Ora, é mais ou menos isso, porque são veias, essas veias ficam inchadas, a circulação fica ruim naquela região. Muito bem, então aqui eu vou falar o geral, causas, classificação, sim, tudo na vida tem classificação, né? Sintomas, complicações, prevenção, diagnóstico e tratamento. Lembrando que esse aqui é um vídeo, é uma aula que eu vou falar tudo que é importante sobre hemorroidas. No entanto, gurizada, eu sou biólogo, eu tenho a visão da biologia. Se você tiver dúvida, se você quiser um tratamento, se você quiser um diagnóstico, por favor, procure um médico. Tá? Isso é importante você se ligar. Então vamos lá. Primeiro, as hemorroidas são veias ao redor do ânus e do reto. Então tem o ânus, que é a musculatura final. O ânus, inclusive, segura as fezes, porque o reto tem entre 15 e 20 centímetros, que fica depois do intestino grosso. Então vem o intestino grosso aqui, vai para o reto. O reto é como se fosse uma bolsa muscular, um finalzinho ali do intestino, que segura as fezes. Mas como é que segura as fezes? Porque lá no final tem um músculo muito forte que a gente chama de ânus. Esse músculo segura e as fezes ficam armazenadas ali. Por que tem que ficar armazenadas as fezes ali? Para tu ir no vaso depois, relaxar a musculatura e o sorete, né, as fezes saírem, certo? E isso que é um dos problemas. Todos nós, te liga, tem essas veias hemorroidais. A gente chama de hemorroidas quando elas estão inflamadas. Perceba que essas veias elas ficam aqui ao redor, tá, do ânus e do reto, e elas se dilatam enquanto que tu está indo aos pés, tá no banheiro. E depois ela se retrai, é tudo normal, ok. Agora, esse esforço repetido pode ser que depois elas percam a capacidade de voltar ao normal. E elas ficam inflamadas, inchadas, doloridas. Certo, beleza. Atinge entre 4% e 5% da população mundial. É muita gente, pessoal. É algo muito comum. O pessoal que faz medicina, o médico, sabe assim, uma coisa de praxe. Se você se preocupar, e agora? Vou ter um problema, vou morrer de hemorroidas. Não, cara, complicações são raras, eu já vou falar para vocês. A prevalência aumenta com a idade, ou seja, quanto maior é a idade da pessoa, maior são as chances de ter. Significa que uma pessoa jovem não vai ter e uma pessoa idosa vai ter? Não significa. Só é um aumento da probabilidade de ocorrência. Tá? É comum em mulheres grávidas, porque a mulher grávida, imagina, tem um peso ali, né? Que é a criança, que é o útero crescendo, que é a placenta, que é o líquido, fica ali. Isso aumenta a pressão nessa região e aumenta também a chance de desenvolver as hemorroidas, ok? Outros fatores eu vou discutir com vocês ao longo do vídeo. Então vamos para as causas. Tá? O que causa a hemorroida? Primeiro, essas que eu vou falar aqui são causas que aumentam a chance, que pode gerar, mas não é uma obrigação. Por exemplo, o esforço durante a evacuação. Tu está lá no banheiro e fica... Numa dessas, as hemorroidas estouram ali, entre aspas. Por quê? Cara, tu vai fazendo muito esforço, essas veias hemorroidais elas vão dilatar, e elas vão dilatar, e elas vão dilatar, e pode ser que numa dessas complique, né, e fique aquela regiãozinha ali dolorida. Constipação, ou seja, prisão de ventre. Porque uma coisa leva a outra, né? Você está com prisão de ventre, tu está lá, tu tenta ir no banheiro, tem aquela sensação de peso aqui, mas tu não consegue ir, tu fica horas ali, pai, não vai. Isso aumenta a chance, tá? Diarreia crônica também, porque ela pode irritar. A pessoa está indo no banheiro todo dia, 30 vezes por dia. Pô, também irrita, né? Gravidez, como eu falei para vocês, é mais comum em gestantes. Significa que a mulher grávida vai ter? Não, aumenta a chance, ok? Obesidade.
Também, porque tu está com sobrepeso, obesidade, pessoal, pode desencadear várias condições. Isso é uma discussão que está bem alta aí, né? As pessoas falam, poxa, a obesidade não pode ser visto como algo ruim. Eu concordo plenamente. No entanto, a gente tem que ter clareza que a pessoa que tem a obesidade, que está com obesidade, pode aumentar as chances de desenvolver algumas doenças. Por exemplo, a pressão alta, a aterosclerose, etc, etc. Significa que uma pessoa obesa vai ter? Claro que não, certo? Mas aumenta a chance também. Então, óbvio, as pessoas têm que se aceitar. É claro que sim, a gente tem que ver, sem essa questão, porque existe ainda muitas pessoas que têm a gordofobia, né, e tudo. Não, as pessoas têm que se aceitar como são, têm que ser felizes acima de tudo, isso é que é o importante. No entanto, assim como fumar, assim como beber, etc., a pessoa ter também um sobrepeso aumenta a chance de algumas coisas. Por exemplo, fumar aumenta a chance do risco de câncer, aumenta a chance do câncer de pulmão. Significa que vai ter? Não significa, só aumenta a chance. Sei lá, uma pessoa que bebe, tem um problema no fígado, uma pessoa que está com sobrepeso, não estou falando de sobrepeso, estou gordinho, não, uma pessoa que às vezes está com muito sobrepeso, claro, sobrecarrega alguns sistemas do corpo, inclusive aumenta a chance de ter hemorroides. Então essa é uma discussão bem legal que a gente pode levar um dia aqui num bate-papo bem aberto, certo? Classificação. Bom, a gente classifica, tá? A gente classifica as hemorroidas de acordo, primeiro, a localização, se ela é interna, ou seja, fica escondidinha na região do reto, se ela é externa, está para fora do ânus, ou se há ambas, a pessoa pode estar com uma, com outra, ou com ambas. Perceba que, de acordo com isso aqui, ela tem graus. Então, grau 1, tá? É o mais simples. Ocorre um aumento no número e no tamanho das veias. Então, tem mais veias, estão maiores, já é hemorroides, mas bem simples. Aqui as pessoas podem não ter nem sintoma, mas está lá. Grau 2, veias saem, mas retornam após a evacuação. Então a pessoa vai lá, essas veias já estão lá, dão uma saidinha do ânus, literalmente, junto com as fezes e tal, e depois elas voltam para o lugar, espontaneamente. Grau 3, as veias saem, só que precisa de ajuda para elas retornar, ou seja, a pessoa vai ter que botar lá e devolvê-la para dentro das hemorroidas, né? E o 4 é quando sai, ocorre esse prolapso hemorroidário, que é o mesmo aqui, ela sai, né? Então é um prolapso. Só que é permanente, não tem mais como tu colocar para dentro, porque já está num grau mais avançado. Tá? Todas essas aqui têm tratamento, obviamente quanto maior o grau, maior é a complicação no sentido de tratamento, às vezes vai ter que ter intervenção cirúrgica, enfim, mas aqui eu não vou discutir muito, porque essa classificação, quem faz é o médico na hora de um exame, na hora da consulta, mas é importante vocês saberem que tem. Aí desse lado aqui, vamos começar com sintomas. Os sintomas variam muito, varia de acordo com o grau, a localização, e algumas pessoas podem sentir dor, outras não e tal. Mas os principais, tá? Primeiro, coceira, irritação e desconforto na região anal. Isso é básico. Outra, sangramento, inchaço, caroços. Certo? Esses são os principais sintomas. Pode ter dor como sintoma? Sim. A pessoa até senta, às vezes, numa almofada, que tem um furo no meio, né? Para não ficar... Até brincar, minhas hemorroidas, as pessoas falam assim. Mas, enfim, são sintomas. O sangramento pode ser uma complicação, porque se tem sangramento... Ocorreu uma fissurinha ali, né? E essa fissurinha pode gerar depois até complicações que eu vou falar para vocês. As complicações. Primeiro, trombose. Forma uma trombose, chamada trombose hemorroidária, mais ou menos assim. É um trombo, é um coágulo. E esse coágulo, embora não ofereça riscos maiores para o nosso corpo, ali pode dar um desconforto muito grande. Pode gerar anemia. Por que anemia? Porque tem sangramento. Se tem sangramento, você perde sangue. Se perde sangue, perde hemácia, hemoglobina, e você tem um déficit de carregar o gás oxigênio no corpo, porque você sabe, né? A respiração, o oxigênio entra, cai na tua corrente sanguínea, tá na tua hemácia, na tua hemoglobina, vai para os tecidos, o O2 é fundamental para você produzir ATP. Muito bem, ATP é energia. Se você tem menos sangue, menos hemácia e menos hemoglobina, por causa do sangramento crônico, você vai produzir menos ATP. Agora vem uma questão interessante. O sangramento não é que, agora 2 litros de sangue, não, é um sangramento que pode ser crônico. Vai sangrando, sempre sangue, sai sangue, depois de um mês, há quanto tempo, dependendo da quantidade, a pessoa pode desenvolver um quadro de anemia, tá? Infecção, se tem sangramento, pode ser que as bactérias, até por causa da região ali, as bactérias, é aqui que eu vou ficar e tal, e aí ficam se multiplicando ali, pode gerar até febre. Pode causar o estrangulamento, porque a hemorroida sai e fica apertando ali, esse sangramento, esse estrangulamento pode causar uma falta de circulação nessa região, que pode gerar até pontos de necrose e tal. Tudo isso aqui é bastante difícil, tá? Complicação, pessoal, não, trombose é uma coisa corriqueira, tá? Não é só o incômodo, por isso que tem tratamento, deve procurar o médico, pelo amor de Deus. Tá? Alguns estudos também apontam aumento da probabilidade de câncer coloretal, então nessa região, tá?
não significa uma pessoa que vai ter, né? Lembre-se sempre disso, né, pessoal? A gente estuda justamente para entender, para conhecer, para prevenir e tal. E falando em prevenção, aqui está. Primeiro, vou até perto, né? Moçada, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças e todas as condições. Óbvio que hemorroida não é contagiosa. Vou usar máscara para não pegar. Não, você pode prevenir consigo mesmo. Que nem eu falei, fazer atividades físicas, se alimentar bem, tudo isso é importante. Agora, veja, prevenção contra as hemorroidas, dieta rica em fibras e beber muita água. Por quê? Você pode consultar um nutricionista, um médico gastro e tudo mais, eles vão te falar. Uma alimentação saudável melhora o fluxo intestinal e favorece muito a prevenção contra hemorroidas, a melhora na qualidade de vida, porque minha mãe dizia, a gente é o que a gente come, temos que comer bem, e não está errado, pessoal, a gente tem que comer bem. Imagina, se você comer só porcaria, seu corpo não vai responder bem, porque falta um sal mineral, falta uma vitamina, e elas são essenciais para que o teu corpo funcione bem. Então, comer bem não é comer muito, comer bem é comer variado, preste bem atenção. E beber água nem se fala, né? Bom, não ficar muito tempo no vaso. Tem pessoa que dá aquela que é assim e fica, né? Aí já tá no celular. Agora, já que é assim passando, né? No shortzinho, vem de shortzinho. Pô, levanta e vai vir em outro lugar, gurizada. Porque tu tá ali, tu senta, o troço abre ali, tu fica ali forçando e, às vezes, dilata e se tu ficar muito tempo assim, aumenta a chance de ter. Tá? Evitar muito esforço também, a pessoa dá. É agora que eu vou. 2 dias sem o banheiro. Isso aí não é bom, porque está forçando essa região. Lembra que eu falei que a gravidez aumenta a probabilidade? Por quê? Porque tem um feto aqui, um bebezinho se desenvolvendo, e isso força, dá um peso nessa região, aumenta a pressão. A mesma coisa que fazer força, né? Então não vai adiantar de nada. Não pode fazer muito esforço. E aí que vem a grande questão. Pô, a gente faz esforço porque está com prisão de ventre, tá, sabe, com constipação e tudo mais. Então, volta para cá. Alimentação saudável, rica em fibras e muita água. Diagnóstico, moçada. Diagnóstico quem dá é o médico. Então procure o médico. Se você está assistindo esse vídeo por qualquer desconfiança, aí, ou se é um amigo teu que está, né, e tu quer ajudar ele, enfim. Mas exames físicos, né, clínico ali, ele vai primeiro perguntar para ti, depois fazer um exame físico, vai olhar ali, pode fazer o exame do toque, o exame digital, para ver a extensão, pode sugerir uma sigmoidoscopia, que é tipo uma colonoscopia mais raso, ali, mais simples, em alguns casos pode sim uma colonoscopia também. São exames que eles fazem aqui. E aí vem o tratamento, tá? Depende do tipo e da gravidade, por isso que é importante ter um diagnóstico. Ok, moçada? Diagnóstico, quem vai dar é o teu médico, preste bem atenção nisso. Mas o tratamento pode ser um banho de assento morno. O que é um banho de assento? Põe uma aguinha quentinha e senta ali, né? Numa bacia e tal, porque vai favorecer a circulação, vai dar uma sensação melhor e tudo mais. Mudança no estilo de vida, como eu falei para vocês, a prevenção, também pode ser um tratamento. Se alimentar melhor e tal, depois de um tempo, pode ter. Dependendo do grau aqui, some, né? Dependendo de outros tipos, não, tem que ter tratamento médico. Outros são os medicamentos, seja uma pomada, um analgésico, enfim, medicamentos que se coloquem na região ali, supositório e tal, que melhora também as condições. Lembra que medicamentos só com orientação médica. E procedimentos médicos, aí sim, pode ser uma cirurgia. Tem vários procedimentos médicos de acordo com a situação. Eu não vou entrar em detalhes de quais os são, porque não é a minha área de atuação. Pessoal, esse corte tá tão calor hoje em Curitiba, barbaridade, que esse corte foi por causa de um superaquecimento da câmera. Cara, eu gravei toda uma aula, não deu certo, gravei na sequência direto. Aí tu vê que no finalzinho ali eu olhei assim, porque tava uma mensagem. A câmera será desligada, superaquecimento, ligue novamente daqui a uns instantes. Enfim, só para finalizar, ainda bem que chegou bem no final. É isso, moçada. Hemorroida é uma condição relativamente comum, nada de se preocupar, embora o incômodo, mas merece atenção para que não evolua e não fique mais grave, chegue no grau 4, porque daí o tratamento é pior. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em si, procure um médico, faça lá o examezinho, não custa nada, né, pessoal? E estude sempre, porque estudar é a nossa maior arma. Estamos juntos, um grande abraço e até mais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e estamos juntos. Tchau, tchau, moçada.